Eu sou Tia Bela, sou odontopediatra, sou formada há quase 29 anos. Tem uma estrada grande aí que eu estou escalonando na minha vida profissional. E a Dani vai contar um pouquinho da história dela. A Dani é uma menina muito estudiosa que chegou para mim, né, para agregar aqui na minha equipe, né, Dani? Uhum. Conta um pouquinho sobre você. Então, gente, eu faço mestrado em odontopediatria. Amo criança. Amo criança. Graduação de odontologia foi completamente voltada para essa área. Desde que eu me formei, eu sempre, assim, raros os adultos que eu atendi, então foi um dom que Deus me deu e eu abracei no primeiro momento que eu tive contato com a odontopediatria. Olha que importante, só a gente vai fazer essas paradas aí, porque eu gosto de fazer umas conclusões. Olha que bacana quando a pessoa ela tem uma evolução pessoal de autoconhecimento, que é super importante para você poder saber lidar com as suas melhores habilidades e você enxergar onde estão as suas melhores habilidades e conseguir colocar em prática. Ou seja, você na faculdade, você já percebeu que o seu nicho era criança. Uhum. E quantas pessoas, assim como eu, demorou, né, fez outra especialidade para descobrir que o nicho era odontopediatria. Uhum. Muito legal isso, Dani. Sim, então eu sou completamente apaixonada em atendimentos de criança. Eu falo que se fosse para eu ir para outra área na odontologia, eu não iria. Eu faria outra graduação em outro curso, porque na odontologia o que eu amo é odontopediatria, com certeza, sem nenhuma dúvida. E você está gostando do mestrado? Eu amei. Você está finalizando, né? Estou finalizando, se Deus quiser, daqui a pouco eu defendo. O mestrado, ele foi muito importante para mim, para eu ter um senso crítico, para eu conseguir me atualizar, conseguir buscar artigos, né? Casos, às vezes, um pouco diferentes, assim, que a gente tem que sempre ler e ver relatos de casos, ver o que está sendo falado na literatura. Então, essa atualização, esse senso crítico, eu consegui desenvolver muito no mestrado, né? E até a questão da fala mesmo, de impor algumas coisas que a gente precisa ter uma postura, né? Quanto profissional da área da saúde, a gente precisa ter uma postura. Então, o mestrado, ele me ajudou muito a ter isso, né? Eu ainda estou desenvolvendo essa habilidade mesmo, de saber falar. Sim. Até porque, né, Dani, quando a gente atende o paciente, a gente, principalmente na odontopediatria, a gente vira professor de pais. Sim. Então, quando a gente desenvolve essa habilidade de saber levar uma informação para os pais, o mestrado, eu tenho certeza que ele agregou muito em você. Sim. E você é uma menina novinha, uma menina que, né, já sabe o que quer, saiu da faculdade já com foco, determinação, coragem de muitas coisas. Vocês vão conhecer a história da Dani aqui hoje, que é linda a história dela. Então, isso fez muita diferença e você pode ter certeza que a leitura que eu faço muito para você é que a sua carreira, ela está só começando. Amém. E você não tem ideia do quanto você já está à frente de muitos profissionais que formaram junto com você. E eu tenho certeza que você vê isso, não vê? Com certeza. Isso. Então, assim, a história da Dani, ela é muito linda. E a Dani, ela foi indicada para vir trabalhar aqui comigo, através da minha sócia, né? Que também é da sua cidade, né, Dani? Sim. E aí, conta um pouquinho, você já tinha escutado falar um pouquinho na Tia Bela, na Odonto Kids, como é que foi essa atração que você teve para vir para a clínica? Então, eu vou contar um pouquinho, porque assim, foi bem no... eu estava, né, começando a querer sair de planos de saúde. Convênios. Sim, clínicas populares, né? Onde a odontopediatria, ela não é valorizada. Os planos, né, de saúde, eles não valorizam o dentista e muito menos a odontopediatria, né? Então, assim, eu já vi que ali não era um lugar que eu conseguiria trabalhar aquilo que eu queria com os pais, com a criança, adequação de comportamento, orientar. Então, ali não era um espaço... Você não ia conseguir desenvolver a odontopediatria que você sonhava. Sim, e aí eu fui muito desanimada quando eu estava nesses planos de saúde. Muitas pessoas tentavam me desanimar, falando que eu ia me desgastar muito, eu não ia ganhar dinheiro, e eu ficava muito chateada, porque, igual eu falei, eu não me via fazendo outra especialidade a não ser odontopediatria. Então, eu, às vezes, lia alguma coisa de periodontia, de cirurgia, mas eu não ficava feliz com aquilo. Não era o que te impulsionava, né? O meu amor maior na odontologia é a odontopediatria.
Então, foi assim, eu comecei a pensar em algumas estratégias que eu poderia ter para começar a trabalhar a odontopediatria de uma forma diferente. E só fazendo parêntese, a Dani, ela é do interior, né, Dani? De Carmópolis. E ela estava morando já aqui em Belo Horizonte, né? Mas você já atendia no interior, não era? Ainda não, né? Quando você veio para cá, você começou depois? Eu comecei, na verdade, foi mais ou menos junto, assim, que as coisas foram acontecendo. Eu consegui sair dos planos de saúde, consegui, né, uma vaga aqui no Odonto Kids para eu ser treinada. Depois você vai contar isso, né? Isso. E aí eu comecei a atender, né, surgiu uma oportunidade e eu comecei a atender na minha cidade, no interior, né? Então, eu moro em Belo Horizonte e vou para o interior atender lá. Uma coisa, assim, que eu acho que deve ter dado um sonho para você, né? Você vivenciando uma odontopediatria de qualidade, uma odontopediatria onde a gente respeita as crianças, onde a gente trabalha muito a empatia. Eu tenho certeza que nasceu no seu coração muito desejo de levar esse projeto dessa odontopediatria para a sua cidade. Sim. Né? Porque a gente, seus pais moram lá, você quer se tornar referência lá. Sim. Mas o legal é que a Dani, ela tem também uma pegada que ela gosta de cidade grande, né, Dani? Uhum. E aí a pessoa fica um pouco dividida, porque ela quer se tornar referência lá, mas ela também quer continuar numa cidade pobre, né, onde você tem acesso às coisas e tudo. E isso é possível, né, Dani? Uhum. E o seu caminho está sendo construído para isso. Mas aí conta, aí você ficou sabendo da Odonto Kids, você gostava do nosso jeito. Assim, eu já acompanhava, né, nas redes sociais e tudo. E aí uma prima minha me indicou, né, para a tia Camila, que é a sócia da tia Bela. E aí fiz a entrevista e tudo, né? A gente precisou passar pelo treinamento. Esse treinamento, uma pergunta que eu quero te fazer muito bacana. Porque a Dani, ela começou a trabalhar comigo, e sempre quando uma odontopediatra, e a Dani também está fazendo pós-graduação, ela está terminando o mestrado e é pós-graduando em odontopediatria. Quando ela começa a trabalhar na minha equipe, ela precisa passar por um tempo de treinamento. E às vezes na entrevista a pessoa não entende muito bem isso, né, Dani? Nossa, mas peraí, eu vou treinar 1 mês e meio, mas eu já sei tudo. E aí eu explico muito que existe um protocolo a ser seguido. Sim. E eu me recordo, Dani, muito, depois que a gente passou por esse treinamento, e a Dani, assim, o que eu percebi muito nela, que é uma profissional que é muito séria e muito determinada e de muita responsabilidade naquilo que ela quer fazer. Então, ela pegou um treinamento, assim, muito firme, ela anotava as coisas, e eu sempre falando, né, Dani, anota isso e tudo. E essa vivência que a Dani teve foi muito bacana, porque depois, ela, com o desejo de levar uma odontopediatria de qualidade para o interior, a Dani resolveu comprar o meu curso Protocolo Encantamento Tia Bela, né, Dani? Sim. E aí, às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas ela não trabalha com você, ela não precisaria do curso. Uhum. E foi, assim, muito emocionante, eu preciso te contar isso, porque no dia que você chegou aqui na clínica e falou comigo assim, você estava ali fora, você falou assim, Tia Bela do céu, eu tô chocada com o tanto de coisa que tem por trás, né, do protocolo que eu anotei, que eu aprendi a fazer com você aqui. Exatamente isso. Então, por exemplo, ela não é uma pessoa que quer trabalhar comigo e ponto. Ela quer trabalhar comigo, mas ela também quer ter um negócio dela. Por isso que ela investiu no curso Protocolo Encantamento Tia Bela. Então, quando você realmente conta um pouquinho para as pessoas, quando você começou a fazer o curso, e aí que você ficou vendo assim, o tanto de detalhes. São muitos detalhes. Eu falei com a Tia Bela, Tia Bela, mesmo assim, vivenciando o protocolo, a gente não consegue pegar tudo. Mesmo falando, explicando passo a passo o porquê de cada coisa, o porquê de seguir cada passo, manter a qualidade do protocolo em cada coisa que precisa ser feita, é que você tem o resultado no final. Então, são sementinhas que você vai plantando ao longo do atendimento e chega no final, a mãe se encanta, a criança sai feliz e aquela coisa e volta e faz os retornos. Então, é um vínculo, é um encantamento que é feito minimamente pensado. Assim. São detalhezinhos que vão construindo um atendimento perfeito. É isso mesmo. É isso que, assim, na vivência aqui, como a gente tem, né, aquela responsabilidade de atender, então a gente vai pensando assim, nossa, você fazer isso, mas passava, entre aspas, alguma informação, por exemplo, por que eu estou fazendo isso?
né? E no protocolo a gente resgata o porquê, e aí eu sou uma pessoa assim, que quando a pessoa me explica o porquê que eu tenho que fazer aquilo, eu não esqueço. Então, eu entendi o porquê, então eu não deixo de fazer. Isso é muito importante, porque eu acho que o que mais é um diferencial de ter um protocolo é manter o nível dos atendimentos, seja 8 horas da manhã, seja 5 horas da tarde, que é o seu último horário. Então, eu acho que ter um protocolo para fazer esse atendimento faz toda a diferença. Faz muita diferença, faz muita Você diferença. está falando isso, hoje, na hora que eu estava gravando um vídeo para o meu feed, eu falei exatamente isso, porque o protocolo, ele te propicia você fazer o atendimento, mesmo no final do dia que você está morta, cansada, mas eu sei o que eu vou fazer. Eu não vou chegar numa consulta para fazer de qualquer jeito, ou, agora essa que está chegando eu vou fazer assim, a outra eu vou fazer assim. Então, Dani, eu acho que o que você sentiu muito, e que foi a minha ideia do protocolo, é exatamente a gente escolher os passos, e depois de um certo tempo, e a Dani está aqui, não me deixa mentir, como ela falou, quando a gente entende o porquê que a gente está fazendo uma coisa, a gente passa a fazer, depois que a gente já entronizou, de uma maneira automatizada, primeiro porque a gente acredita, né? Igual você falou, se eu sei o porquê, eu acredito que precisa ser feito. Então, a gente faz a consulta e vira uma coisa tão legal, porque você vê que você consegue encantar todos os pais. Então, não é assim, metade foi encantada, metade não. É claro que existem particularidades de gênio, de pai, de mãe, que às vezes expressam mais, outros menos. Mas, assim, no frigir dos ovos, todos os pais saem encantados, né? E é bonitinho que quando eu estava no treinamento com a Dani, e assim, a gente vê que essas dentistas que formaram há pouco tempo, né, e que são responsáveis, já é nato nelas, elas querem sugar, elas querem aprender tudo. Então, a gente ri dos comentários, na Chabela, eu quero sugar tudo que eu puder aprender com você, eu quero. Uma esponja. Então, assim, eu falo muito, que a Dani, no meu curso, ela sai na frente, porque todos os dias ela está comigo aqui, e isso é bom. Porque são experiências, às vezes, uma dificuldade que a gente tem numa consulta. Essa semana mesmo eu estava atendendo uma mãe, e aí eu estava com dificuldade na criança para poder fazer a limpeza. A criança pequenininha, e a mãe com uma postura um pouco mais super protetora. Não tem problema, é o jeito que ela acredita que é bom para o filho dela, a gente tem que ter empatia, a gente tem que respeitar. Mas aí, naquele momento que eu estava fazendo a limpeza, ainda tinha um pouquinho de placa, eu estava tentando remover. E aí, eu estava contando as experiências para a Dani, que hoje a mãe vira para mim e fala assim, e eu falei com a criança, olha, a última vez que a tia Bela vai passar a escovinha ali naquele cantinho, o aviãozinho. Só que eu passei a escovinha, mas a criança mexeu muito, e eu não consegui remover a placa toda. Aí eu virei e falei assim, não, agora a tia Bela vai passar mais um pouquinho, que ficou mais um bichinho. E a mãe, nesse momento, vira para mim, né, Dani, e fala assim, ô filha, a tia Bela não está falando a verdade, né? Ela falou que seria a última vez, então eu estou entendendo você chorar. Então, assim, é aquela coisa que acontece na consulta, coisas que você às vezes não espera de uma mãe que sempre está aqui e tudo. Então, você com essas experiências que às vezes a gente troca aqui, né, entre nós, eu consigo enriquecer a Dani para saber como lidar com uma fala dessa de uma mãe, que naquele momento ali, ela faz o quê? Ela faz a criança realmente desconectar comigo, com esse vínculo de confiança que eu construí, porque existem outros jeitos de falar. Talvez a mãe fala, nossa, a tia Bela não saiu mesmo, ai meu Deus, então nós vamos ter que deixar a filhinha só mais uma vez e tudo. Mas essa resiliência, que é um dom que Deus me deu, né, eu falo que eu consigo, até de um momento ruim, tirar coisas boas, porque a gente vai, dribla a mãe e tudo, e sem perder o respeito, e a gente consegue. Então, são coisas que na vivência da odontopediatria, nas experiências que a gente troca, isso enriquece muito quem está chegando. Porque uma situação, você pode me falar, por exemplo, se você não tivesse o protocolo, hoje você acha que você viveria muito mais dificuldade. Sim. Qual que é a pior coisa que acontece, que a gente não quer que aconteça na hora que está atendendo? O choro. É o choro. E o choro não atrapalha? Hoje, você com o protocolo, você se sente uma profissional super preparada para pegar uma criança berrando? Sim, aí. Com certeza. E tranquilamente. Pode chorar, que o protocolo já me respalda tudo que eu preciso falar, a conversa que eu preciso ter com os pais, o protocolo já traz tudo isso. Então, se chorar, eu tô tranquila, a mãe tá tranquila, né? É só manter a calma e fazer tudo que foi combinado na conversa com os pais. Isso. E, Dani, eu fico tão feliz quando você sai com história, você fala, nossa, tia Bela... E eu escuto daqui, né? Porque as salas são bem próximas, e às vezes eu tô atendendo e falo, nossa, a Dani tá lá.
passando perrengue, que a criança tá chorando e o bebê chorando. E às vezes a mãe do meu paciente fala assim, nossa, coitada, aquela dentista tá lá, o bebê tá chorando. Aí eu brinco e falo assim, não, mas ela tira de letra isso daí. Aí a mãe olha para mim e tal. E aí, quando acaba, eu chego ali fora, né, nos encontros, nos intervalos, a Dani vai lá, Tia Bela, eu falo, Dani, como é que foi a consulta? Foi ótima. Então, assim, na hora que ela fala, foi ótima, e eu escutei aquele choro todo, eu tenho certeza que ela usou o protocolo, que ela preparou essa mãe para o choro. Sim, e faz diferença, né, Dani? Faz muita diferença. Porque o choro, ele pode ser interpretado de várias formas, né? O choro no pediatra é de uma forma, o choro da fome é de uma forma, o choro no odontopediatra também é de uma forma. E a gente é preparado para entender esse choro. Quando a gente sabe o que a gente está ouvindo, né? Se é um choro de medo, do desconhecido, ou se é um choro de dor, e a gente passa isso para os pais, eles ficam mais tranquilos, então quando chora ali na cadeira, eles já estão tranquilos, porque a gente já explicou que a gente sabe o que está fazendo, então que não está tendo dor. Sim, isso é muito importante, porque eu acho que um dos principais dificuldades dos pais em trazer bebês, né, no primeiro dentinho, é a questão do choro, porque sabe que vai chorar, porque em casa tá difícil de realizar, no pediatra tá chorando muito, então eu vou levar no dentista? Não. Sim, sim. Mas eles ficam com medo, né? Não vou levar. Tem que levar. Tem que levar, por quê? Quando a gente tem essa conversa, a gente vai ali na preocupação dos pais, eles ficam tranquilos. Ah, então é assim mesmo, né? Então é isso que eu preciso fazer, eu tô certa, vai chorar um pouquinho. E é legal que quando a criança chora muito, assim, durante o atendimento, e passa, a gente, agora acabou. A criança sai rindo, né? Isa escolhe a lembrancinha, vai ser tira recompensado, foto. Isso. Então, assim, os pais, eu sempre lembro, falei assim, olha, tá vendo como é que ele tá agora? Nem parece que chorou. E os pais, não, realmente, é assim mesmo. Porque acho que o principal preocupação dos pais é o trauma, né? Porque a odontologia antiga traz esse receio muito para as pessoas. Já existe uma bagagem, né, de memória dos pais dessas experiências. Eu sou uma pessoa que tive uma experiência péssima com odontopediatra. Então, assim, a gente tem que entender um pouquinho, né, o que está acontecendo no coração dos pais, porque vários pais falam, nossa, eu sofri muito com dentista, eu tinha muito medo, às vezes pegou profissional que não tinha um preparo psicológico, de empatia, de tudo. Hoje a odontopediatria mudou muito, né, o lúdico entrou. Sim. Então, o mundo infantil entrou dentro da odontopediatria. Então, isso mudou muito porque a gente conseguiu fazer com que as crianças elas se conectem com as estruturas, se conectem com as falas novas que a gente precisa ter com as crianças, com o tom de voz, apesar de que em algumas pós-graduações aí ainda existe, né, ensinar você a fazer uma contenção na criança pelo controle de voz, que eu não gosto, né, e hoje eu vejo que muitos pais não gostam que a gente utilize, e é uma coisa que eu não uso mesmo, mas tudo mudou, então assim, é muito importante a gente compreender e se habilitar para o que chegou de novo, para que você possa também construir uma odontopediatria de valor, em termos de conhecimento científico, mas que essa entrega daquilo que você sabe, em termos de técnica e de conhecimento, ela seja entregue da melhor maneira possível, gerando crianças que amam ir ao dentista. E é bonitinho, né, Dani? Quando acaba, eles falam, às vezes tá com as lágrimas aqui ainda, mas já fala, posso ir embora de moto? Quer dizer, as lágrimas estão caindo aqui, mas adorou. Se perguntar se quer voltar. E hoje, eu vou te contar uma historinha que você estava ali atendendo, e eu estava atendendo uma bebezinha. E ela veio em mim com mais ou menos uns 10 meses. E na primeira consulta, ela veio com a vovó. E a menina é uma boneca, lourinha do olho claro, mas assim, é linda, linda, linda. E quando ela chegou com a avó toda chique, arrumada, e a mãe não tinha conseguido chegar para a consulta. E chega a avó toda arrumada, com a bebezinha toda arrumada, né, carregando aquela proteção e tal. E aí eu cheguei lá fora, e a secretária veio trazendo a ficha e falou assim, ó, a vovó já avisou lá fora que não aceita que chora, não. Olha o recado na hora que chega, que não aceita que chore, bebezinha. Bom, e como é que você manda uma avó, não é nem uma mãe, né, porque vó ainda é pior. Uma avó entrar, e como que eu vou dar essa garantia para essa avó que a bebê não vai chorar? E aí foi muito engraçado, porque eu fiz a consulta, cantei, brinquei lá fora, trouxe a vovó, conversei, e na hora de fazer a anamnese, a vovó continuou com ela no colo, não deixou como secretária, não. E aí, a vovó tinha falado, Tia Bela, mas eu tô com muito medo de chorar, porque é minha primeira neta, a mãe não tá aqui. E aí eu fui, expliquei através das lâminas, tudo que a gente fala. Pode acontecer, preparei ela para o pior. E ela com a bebê abraçada, e fomos para a cadeira.
Inclusive, né, Dani? Vamos mostrar a cadeirinha? Ai, gente, essa cadeirinha Conta aqui, o que você achou lá que você chegou e tinha aqui. ela é perfeita, gente. Olha só, ela é bem acolchoada e o bebê, ele fica confortável aqui. O pai, né, essa posição que a gente usa dos pais, às vezes, precisarem, né, segurar aqui, ela dá um conforto, porque ela é inteira, ela não é separada, porque tem algumas que tem o encosto e essa parte onde a criança senta separada, né? Isso, dependendo do tamanho da criança, me atrapalha um pouco, porque eu tenho a outra. Essa aqui, como ela é toda acolchoada inteira, ela é muito legal. Não, e o bom é que na hora que você coloca o bebê, gente, o bebê, ele acomoda, ele afunda aqui dentro, isso cria uma proteção, o bebê se sente protegido, exatamente pertinho da mamãe. A gente ama essa cadeira. Mas, enfim, aí eu coloquei a bebezinha na cadeira e fui fazer o atendimento. E, para minha sorte, né, com as habilidades todas do protocolo, com os passos que a gente segue assertivo, para fazer com que a criança crie esse vínculo, esse canal de confiança, a bebê não chorou nada. E depois, com 1 ano e meio, mais ou menos, ela voltou com a mãe. Aí a consulta foi ótima, não chorou nada também. E no final da primeira consulta, quando ela estava com 10 meses, a mãe apareceu aqui também. Aí voltou, fez o retorno com 1 ano e meio, tudo, e veio a pandemia. Aí hoje ela voltou. Então hoje tinham 11 meses que ela não tinha vindo. E aí ela tá na faixa entre os 2 e os 3 anos. Então eu falo muito que essa idade entre 2 e 3, a criança ela já tem um pouco mais de noção do espaço, ela tem noção mais que pode acontecer algo pior e tudo. Então essa idade dos 2 anos, a gente espera, às vezes, que a criança ela mude o comportamento. Ela foi super tranquila com 10 meses, uma fofa com 1 ano e meio, mas nos 2 anos ela pode dar aquela quebra. Então, precisa também preparar os pais, e o protocolo faz isso. Mas a mãe, como já veio a 3ª vez, a mãe está morando em outra cidade, em São Paulo, mas trouxe aqui em mim, e foi tão bonitinho, porque a gente foi para a cadeira, ela deitou ali, a mãe sentou junto com ela, que eu gosto muito até os 3 anos, porque eu acho uma delícia a gente ter a mamãe perto, né? Aquilo para o bebê, porque até os 3 anos a criança é um bebê, eu me coloco no lugar daquele bebê, assentar um bebezinho sozinho ali, né? Sem a mãe do lado, sentindo a pele do bebê, deve ser uma coisa horrível. Então, assim, eu gosto que a mãe sente pertinho, né? Para dar um pouco de confiança à criança, mesmo a que não chora, até os 3 anos eu gosto. E aí a gente foi fazendo, e ela estava um pouco chorosa, aí eu fui driblando, contando das bactérias e tudo. Aí quando chegou na hora que eu estava usando já o motorzinho, e ela estava um pouco sem deixar muito, e a mamãe segurando a mãozinha, a babá segurando a cabecinha, enfim, elas foram me ajudando e eu fazendo. Chorava um pouquinho e tudo. Aí teve uma hora que eu estava terminando e ela assistindo o desenho, ela já não estava nem vendo mais que eu estava passando o motor. Aí na hora que ela viu, ela percebeu, e ela deu uma choradinha, a mãe dela virou para ela e falou assim, filha, mas nem tá doendo, você tá deixando tudo. Aí ela vira e fala assim, tá doendo muito. Aí a mãe fala assim, mas aí a mãe já tava rindo, mas tá doendo muito. E eu passando a escovinha, aí eu tirei a escovinha, tá doendo? Aí ela falou, nossa, mas tá doendo demais. Aí nós desatamos a rir, né? E a mãe rindo. Então, isso é para falar muito o que a Dani falou. Quando os pais sabem que não há sofrimento para a criança, que eles estão confiando no trabalho da odontopediatra, que está só limpando, que está fazendo o procedimento, e mesmo quando tem algum procedimento restaurador, que é feito também sem gerar dor para a criança, né, mesmo que isso gere, por exemplo, contenção, ter que segurar, né, a criança chorar, mas quando os pais enxergam que existe um profissional ali que está preparado, porque eu adoro essa palavra, né, Dani? Uhum. É muito mais tranquilo o procedimento. Sim. E essa fala, assim, foi muito bonitinho quando a bebê virou para a mãe e falou assim, tá doendo muito. E ela riu e tudo, e falou, tia Bela, a gente conseguiu. E é bom quando a mãe fala, né? Sim. Quando você sente que a mãe tá junto. Sim, sim. Eu tive uma experiência na minha cidade, né? Eu estava atendendo um bebê que ele já tinha passado por outros profissionais. E as consultas anteriores, elas foram muito conturbadas, então a mãe levava, o pai tentava segurar e levava madrinha e ninguém conseguia atender e a mãe começou a ficar frustrada, né? Então, quando eu fui atender esse bebê, eu sentei, conversei com a mãe, expliquei tudo que a gente precisaria fazer, expliquei muito bem a posição que ela precisaria, né, proteger a criança dela, o que eu usaria, por exemplo, para abrir a boquinha, o abridor de boca, expliquei tudo certinho. Existe uma dentista, né, que trabalha comigo lá, então ela me ajuda muito nessa questão, né, de auxiliar os atendimentos.
foi uma conversa, assim, muito clara, e o atendimento ocorreu muito bem, a gente fez tudo o que precisava em uma única sessão, a mãe me agradeceu muito, então, assim, eu vejo a importância dessa conversa antes desse atendimento, né? Então, preparar os pais para aquilo que a gente precisa, não de técnica, assim, mas a conduta, a conversa, o que precisa falar apoio, no momento, né? O choro, acolher esse choro, né? Ter essa empatia com essa criança, entender a fase que ela se encontra, a fase oral, né? Ou é a fase que ela já está entendendo mais o ambiente, entender isso, né? Muito importante. E passar isso para os pais, que eles recebem isso com muita gratidão, com muita gratidão mesmo, por a gente entender realmente o que a gente está fazendo. E que está levando a pessoa certa. Sim. Ô, Dani, uma coisa que eu queria te perguntar. Depois que você começou a trabalhar comigo, colocar em prática o protocolo Encantamento Tia Bela, você comprou o curso Protocolo Encantamento Tia Bela, é minha aluna também, você levou o protocolo para o interior. E logo que eu te conheci, você cobrava consulta. Quanto que você cobrava a sua consulta no interior? Conta essa história aí. Então, quando surgiu essa oportunidade de atender no interior, eu falei assim, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria cobrar consulta. Mínimo, mas eu gostaria de cobrar. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, eu vou colocar R$70 para ver se o pessoal vai pagar, não sei o que e tal. Isso com medo, né? Com medo. Aí eu falei assim, bom, começou a dar certo, eu falei, acho que eu vou passar para 80, porque acho que o pessoal tá gostando e tudo. Aí você me conheceu, não foi? Muito receio, E aí, conheci Tia Bela, né? Entendi a questão do protocolo, como que é. Gerar valor na consulta. Gerar valor, né? E explicar tudo, assim, de uma forma que os pais entendam, perguntar se tá tudo bem, se tem alguma dúvida. Fazer uma consulta show. Sim. Aí, eu percebi que agregava tanto valor, né, financeiro, quanto valor na questão de vínculo com o paciente, de manter aquele paciente com frequência nos retornos, né? E aí, eu comecei a fazer meu script, né, da minha consulta e tudo. Tia Bela me ajudou muito nessa questão. É o protocolo mesmo, né? Aumentar, e hoje? Né, a minha consulta o dobro do valor. Então, hoje a minha consulta, ela tá R$160, né, aplicando aí o protocolo, né, trazendo uma consulta de valor. E olha que é interior, onde as pessoas, como é que fala? A cultura do pessoal da sua cidade é não cobrar. Não, eu inclusive tive algumas experiências, assim, negativas na questão de cobrar consulta, mas eu consegui explicar para essa pessoa por que você cobra? É a questão, né, de agregar o valor, o que está incluído nessa consulta, como que ela não é só uma olhadinha. A odontopediatria é um pouco diferente. Então, quando as pessoas vinham com essa questão, né, questionando a questão da consulta, a gente tem como explicar. Como explicar. Você lembra, Dani, um dia que você chegou perto de mim e falou assim, Tia Bela, meu telefone tá tocando e tem uma mãe me perguntando e falando lá que não entende por que eu cobro consulta, me ajuda, você lembra disso? Lembro. E aí eu falei assim, Dani, você vai fazer uma estratégia que faz parte do protocolo do curso, você vai fazer essa estratégia assim, de responder assim, assado, o seu telefone, E aí você chegou no outro dia para mim e falou, Tia Bela, eu mandei. A mãe compreendeu e vai pagar a consulta. Então, assim, eu acho que muito a postura que o profissional tem diante do questionamento das mães, o que vai resolver isso são as estratégias assertivas para você fazer com que os pais compreendam que você não está dando só uma olhadinha, que você está gerando valor e você está cuidando daquela criança. Eu fico extremamente feliz hoje de te ver, né, que não queria ser uma profissional que não cobrasse consulta e conseguiu entrar no mercado cobrando consulta, ou seja, você já está à frente de muitos profissionais que às vezes têm muito mais tempo de formado do que você. E você começou cobrando seus 70, depois 80 reais, e com o protocolo Encantamento Tia Bela você dobrou o seu valor e hoje no interior você cobra lá os seus 160 reais. E a sua agenda, Dani, ela tem aumentado cada vez mais? Tem aumentado. A questão de organizar os retornos é muito importante, né? Então, tem aumentado sim. Fidelizar os pacientes. Fidelizar. E graças a Deus, assim, eu sinto que está indo muito bem. E você, por exemplo, se você fizer projetar a sua vida, eu te conheço tem quanto tempo? Tem? Quase um ano. Quase um ano. Olha para você ver, a Dani começou quase um ano, ela dobrou, ela dobrou o valor da consulta.
Então, hoje, e ela já está com projetos de empreender, né? Porque o curso ajuda muito, incentiva, né? Amém. E eu morro de felicidade que um dia a Dani chegou, a Tia Bela assisti sua aula sobre empreendedorismo, e eu tô com muita vontade de montar um hospital em Carmópolis infantil, com pediatra, com dentista, com tudo. Então, assim, é muito bonito ver uma aluna impulsionada a ser grande, porque às vezes a gente tem uma tendência de nunca imaginar ser do tamanho que a gente pode ser, né? Sim. Ou vem pessoas nos desanimar, ou a gente não acredita, e você é uma aluna que me deixa extremamente feliz e que eu só vislumbro para você coisas boas. Obrigada. Pelo foco que você tem, não é para puxar, né, saco aqui, não é nada disso. É por verdades que eu vejo nas suas atitudes. Você é uma menina determinada, você é uma menina que quer ocupar um lugar de destaque, né? É o seu lugar, não é o de outra pessoa. Eu falo muito que cada um tem que buscar o seu lugar. O meu lugar é eu não tiro ninguém do lugar para estar no meu lugar. E você sempre quis ter o seu lugar de destaque, e eu vejo que você já está nele, que agora é só fazer ele subir, subir, subir mais, porque você já está no caminho correto, que é de uma odontopediatria com muito conhecimento científico, mas também com muita humanização, e eu desejo tudo de bom para você, Dani. E estamos juntas aí, aqui, BH e Carmópolis. E em breve eu quero ir lá na inauguração da sua clínica. Amém, se Deus quiser, daqui a algum tempinho. Gente, toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal, vocês podem assistir aí para poder ajudar um pouquinho através da minha bagagem, vocês, com as experiências que a gente tem, né, Dani? Isso aí. Um grande beijo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Com Deus.